Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui para resolver a questão número 27 do 27º exame da OAB, o terceiro exame do ano de 2018. A questão trata sobre competência tributária, uma questão muito bacana que trata sobre competência tributária, capacidade tributária, possibilidade de delegação e um pouquinho de repartição de receita tributária. Questão muito bacana. Vamos lá? Olha só, o município M, resolve ele mesmo fiscalizar e cobrar o ITR dos imóveis rurais localizados em seu território, tá certo? Acerca deste cenário, assinale a alternativa correta. Para tudo e vamos fazer um estudo mais detalhado disso. Primeiro, competência tributária. Vimos que competência tributária é o poder de legislar sobre determinado tributo. E vimos também que essa competência tributária tem algumas características. Primeira característica, ela é indelegável, né? Ou seja, eu não posso delegar a outro ente federativo para legislar no meu lugar. Segundo, ela é irrenunciável, eu não posso abrir mão dessa competência em favor de outro ente federativo. Essa competência, ela é facultativa. Isso significa que eu posso ou não posso exercer essa competência tributária, certo? Exemplo, imposto sobre grandes fortunas. Até hoje a competência tributária, que é da União, não foi exercida, tá bom? O que mais? Ela é incaducável, ou seja, além de exercer se quiser, eu posso exercer quando quiser. Isso é competência tributária. Por outro lado, eu tenho o que se chama de capacidade tributária. O que é isso, capacidade tributária? Está aqui para vocês. Capacidade tributária. Capacidade, por outro lado, é o poder de arrecadar, é o poder de fiscalizar, tá bom? Portanto, fiscalizar. Isso tudo, né? Enquanto a competência tributária é legislar e está aqui ao alcance do legislativo, a capacidade tributária está aqui ao alcance do executivo, tá bom? Isso tudo é bacana. E importante, enquanto a competência tributária ela é indelegável, a capacidade tributária ela é delegável, tá? Isso tudo muito bacana da gente estudar. Olha só, algumas coisas que são importantíssimas. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, só um minutinho. Vamos lá. Olha só, algumas coisas aqui são importantíssimas, né? Por exemplo, os conceitos de competência, os conceitos de capacidade tributária, minha aula completa sobre competência tributária, eu trato disso tudo, tá certo? Então você está bem servido, corre lá se tiver algumas dúvidas, tá certo? Vamos voltar de novo para o nosso enunciado, já conhecendo esses conceitos que eu trouxe. Olha só, o município M resolve ele mesmo fiscalizar e cobrar o imposto. Eu estou falando que ele passa a exercer não a competência tributária, mas a capacidade tributária, que é delegável. Isso é possível? É possível. E aí eu vou sugerir para vocês fazerem a leitura de alguns artigos. Por quê? Você vai lá no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, que trata sobre ITR, né? O inciso 1º me fala que a alíquota do ITR ela vai ser progressiva de forma a desestimular a propriedade improdutiva. O inciso 2 me fala que não vai incidir ITR sobre pequenas glebas exploradas pelo próprio proprietário. E o inciso 3 me traz uma situação interessante. Fala que a capacidade tributária relacionada ao ITR ela pode ser exercida pelo município que assim optar. Portanto, está de acordo com o que a gente falou. Capacidade tributária delegável e no caso do ITR, conforme esse artigo que eu estou mencionando aqui para vocês, esse poder de optar por receber ou não, isso compete aos municípios. O município pode simplesmente falar assim, eu quero fiscalizar e cobrar o ITR. Corre lá no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3, e dá uma leitura sobre isso. E isso tudo tem um impacto sobre a repartição da receita tributária.
Por quê? Porque, regra geral, 50% do ITR ele já pertence aos municípios. Então suponha o seguinte, suponha que a competência tributária, que é da União, isso não se discute, é indelegável, a capacidade tributária também pertence à União, ou seja, a União fiscaliza e a União cobra o ITR. Automaticamente, isso está lá no artigo 158, inciso 2 da Constituição Federal, a União deve encaminhar 50% da receita do ITR para os municípios. Isso acontece com vários tributos. Por exemplo, o Estado ele tem que encaminhar 25% do ICMS para os municípios. O Estado tem que encaminhar 50% do IPVA para os municípios. Mas no caso do ITR, a regra é 50%. Mas, presta atenção nesse detalhe, caso o município opte por fiscalizar e cobrar o ITR, opção que é dada lá no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3, que eu já anotei aqui para vocês, caso o município exerça essa capacidade tributária, o município passa a ficar com 100% da receita do ITR. Bacana isso, né? Então, quanto do ITR pertence aos municípios? Depende. Se a União estiver exercendo essa capacidade tributária de fiscalizar e cobrar, 50% é da União, 50% é dos municípios. Se os municípios exercerem essa capacidade tributária, 100% é do município. Lembrando que ele está recebendo a capacidade tributária, jamais a competência tributária, porque a competência tributária ela é indelegável, tá certo? Então, muito cuidado com isso, 50% ou 100%, que é o que está aqui. Onde fala isso, professor? Eu queria ler. Isso está escrito exatamente no artigo 158, inciso 2 da Constituição Federal. Então, sobre ITR, competência e capacidade tributária de ITR. Se você fizer a leitura do 153, parágrafo 4º, inciso 3, que permite aos municípios, né, que assim optarem, exercerem a capacidade tributária do ITR. E o artigo 158, inciso 2, que fala que essa mudança, também tem uma mudança na repartição de receita tributária, o enunciado fica moleza. Vamos ler de novo? Então vamos lá. O município M resolve ele mesmo fiscalizar e cobrar o ITR. Acerca deste cenário, assinale a alternativa correta. O ITR não pode ser fiscalizado e cobrado pelos municípios? Errado. Por que que está errado? Justamente porque o ITR pode, e é isso que me fala o artigo 153, parágrafo 4º. Beleza? B. O município M poderá optar na forma da lei por fiscalizar e cobrar diretamente o ITR? Perfeito. É isso que me diz também o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3, praticamente cópia. Letra C. A fiscalização e a cobrança do ITR pelo município autorizam a reter 50% do produto da arrecadação do imposto como contraprestação pela fiscalização e cobrança no lugar da União? Não. Nós vimos que ele vai receber 50% em condições normais. Ou seja, se a União estiver fiscalizando, a União estiver cobrando e o município só lá paradão esperando, ele já tem 50%. Agora, se ele exercer a fiscalização e a cobrança, ele passa a ter 100%, que é o caso do enunciado. Portanto, a letra C também está errada. Letra D. A partir da opção por fiscalizar e cobrar o ITR, o município M passa a ter a competência para alterar alíquotas do imposto, inclusive a sua redação. Errado. Por quê? E eu estou falando de delegação de capacidade tributária, poder de fiscalizar e arrecadar. Porque alterar alíquotas faz parte da competência tributária que é indelegável. Em hipótese alguma, o município, ao optar pela delegação, por exercer a capacidade tributária, recebe também a competência tributária. Isso é inadmissível, tá? Vocês precisam ter um conhecimento bem vasto disso. Qualquer dúvida, vai lá na minha aula completa de competência tributária, onde eu falo de tudo. Eu falo do conceito de competência, diferença de competência para capacidade, falo as classificações de competência, competência comum, competência cumulativa, competência privativa, competência residual, competência extraordinária. Falo tudo isso lá nessa minha aula completa e com muito detalhe, tá certo? Então, eu aguardo vocês para a gente resolver
mais questões. Grande abraço.